Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é por que o socialismo falhou na África? Uma resposta ao Eu África. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu fui procurar no YouTube algumas reportagens em inglês sobre o Mali, né? E aí, nessa procura, eu acabei me deparando com um vídeo de um canal chamado Eu Afro, que eu não conhecia, e o responsável pelo canal tenta fazer uma análise de por que o socialismo falhou. E a abordagem dele é um exemplo clássico de desonestidade na avaliação histórica e de selecionar as peças que se encaixam no seu discurso e excluir outras. Veja, eu vou mostrar isso para vocês. Ele, inclusive, faz um procedimento muito parecido com aquele rapaz do Império AD e do Brasão de Armas, o Thiago Braga, né, que eu fiz um vídeo aqui sobre o canal dele. Reparem como toda a construção narrativa é construída. Os líderes nacionalistas da África rejeitaram o capitalismo e adotaram o socialismo na década de 1960. Um dos períodos decisivos na história da África moderna. Já que muitos países do continente africano caminhavam para a independência, marcaria o fim da era colonial na África e, em todo o continente, novas bandeiras nacionais foram levantadas, emblemas, hinos e moedas foram revelados e os líderes que lutaram bravamente para conquistar a independência dos países foram saudados como heróis nacionais. Os novos líderes africanos estavam agora livres, em teoria, pelo menos, para construir as nações como achavam melhor. Muitos deles rejeitaram o capitalismo e adotaram o socialismo, uma filosofia que colocava a responsabilidade pelo bem-estar econômico das pessoas sobre os ombros do governo em oposição a indivíduos e empresas privadas. Entretanto, empresas estrangeiras foram nacionalizadas. Veja, o vídeo já começa estranho, né? Ele fala que líderes nacionalistas africanos adotaram o socialismo e recusaram o capitalismo. Alguns sim, outros não, né? Por exemplo, o Nasser no Egito era o nacionalista que não adotou, né, o socialismo. O Muammar al-Gaddafi, embora tenha falado de uma maneira bem confusa por um tempo de socialismo, um tal de Revolução Verde e tal, também não era socialista. E vocês vão ver no decorrer do vídeo que o Eu Afro, ele cita no mesmo bolo marxistas e figuras que eram do chamado socialismo africano, que na verdade foi uma tentativa de montar uma política social-democrata nas condições africanas, né? O termo socialismo tem o mesmo sentido que tem na Europa, né? Que os social-democratas que até hoje se chamam de socialistas, ou seja, eles não querem superar o capitalismo. Eles querem uma sociedade de mercado regulada, com redução das desigualdades, estado de bem-estar social, alguma presença importante do Estado na economia e por aí vai. Então ele coloca tudo no mesmo bolo, assim, de maneira bem equivocada. Mas, repare, né? Aí já começa. E estavam livres, e aí toda a narrativa é construída meio que para dizer, ó, o socialismo deu errado na África por culpa dos socialistas que, enfim, vocês vão ver os motivos. Mas estavam livres para construir suas nações, não estavam, né? Porque, inclusive, boa parte dessas independências passou por guerras civis, guerras de libertação nacional, sabotagem das potências e por aí vai. Mas repare como toda a narrativa é construída. Uma série de empresas estatais foram estabelecidas e uma infinidade de controles estatais sobre aluguéis, preços, importações e divisas foram impostas para obter o comando da economia. Mas, em nenhum lugar da África, o experimento socialista foi bem sucedido. Na verdade, foi um fiasco em vários países. Encontramos uma base do inimigo? Em nome do povo angolano. Angola é um território rico em recursos naturais. É o primeiro país socialista.
para denegrir a revolução. Um país onde cada moçambicano tenha trabalho, boa alimentação. Nosso povo quer a revolução e vai fazer. O nosso povo quer o socialismo e construiremos. Incluindo Angola sobre Santos, Benin sobre Quericou, Etiópia sobre Mengusto, Gana sobre Nkrumah, Guiné sobre Socotoré, Mali sobre Keita, Tanzânia sobre Nyerere, entre outros. Olá pessoal, daqui Rui Nyerere, Quericou, Angola sobre Santos, Benin sobre Quericou, Etiópia sobre Mengusto, Gana sobre Nkrumah, Guiné sobre Socotoré, Mali sobre Keita, Tanzânia sobre Nyerere, entre outros. Gente, por que eu voltei para vocês verem? Veio. Como eu disse, o autor ele faz uma coisa muito confusa. Ele coloca, por exemplo, Julius Nyerere e o Kwame Nkrumah. O Kwame Nkrumah era marxista, só que o Julius Nyerere não. Ele cita vários outros não marxistas, então ele coloca no mesmo bolo aqueles que defendiam o socialismo africano, que era, como eu disse, uma tentativa de fundar uma espécie de social-democracia anticolonial em África, um equilíbrio entre capital e trabalho, desenvolver economias nacionais com fortíssimo distributivismo, com estado de bem-estar social, colocando o interesse do bem comum da comunidade, mas sem planificar a economia, sem perspectiva marxista-leninista, sem uma teoria da revolução, numa perspectiva marxista, entre aspas, ortodoxa. Então são coisas muito diferentes. Aí é engraçado, nesse tipo de lógica, se ele toma como iguais aqueles que não eram marxistas, que defendiam o que se chamava de socialismo africano, e aqueles que eram marxistas, você se perguntando por que ele não colocou o Congo na conta, com Patrice Lumumba? Por que não colocou a Argélia? Por que não citou? E aí vocês vão entender por que não citou. Guardem essa pergunta aqui, viu? Por que apresentou essa lista de países e não outros, né? Tipo assim, por que não? Vocês vão entender o porquê disso já já. Olá pessoal, daqui Rui Júnior, espero que todos vocês estejam bem. Então, essa não é simplesmente uma história do fracasso do socialismo no continente africano. É mais uma demonstração do socialismo na história da humanidade. Mas antes de explicar por que tantos governos ou líderes africanos escolheram o socialismo, vou explicar de forma bem resumida o que é socialismo e capitalismo. Em sua forma mais simples, socialismo é quando o governo possui e controla coletivamente os meios de produção e distribui o resultado final proporcionalmente. Em teoria, socialistas prometem que as necessidades de todos são atendidas igualmente. Em vez da população escolher quais bens e serviços eles preferem gastar seu dinheiro, eles são fornecidos apenas bens e serviços que os planejadores centrais escolhem para eles. O objetivo final é garantir condições equitativas para todos os membros de uma sociedade e eliminar as classes e ter uma verdadeira igualdade social. Checkmated. O capitalismo. Veja, gente, vocês já começam a perceber o caráter problemático do vídeo com a definição de socialismo. Socialismo não é isso. Socialismo não é o governo controlar tudo. Inclusive, essa é uma clássica caricatura liberal. O governo decide tudo, você não tem direito, você não tem vantagem e tal. Socialismo é a etapa de transição para o comunismo, caracterizado por uma revolução com a conquista do poder político pelos explorados e oprimidos, o estabelecimento de uma economia planificada, em que os meios centrais de produção vão ser controlados coletivamente via estatização, via cooperativas, via autogestão operária. Tem diversas formas de se fazer isso, né? E são os meios estratégicos de produção, não é toda a economia. Em nenhuma experiência socialista 100% da economia foi estatizada, viu? Nenhuma. E aí você tem um processo de ampliação e construção de direitos sociais universais, fim do enfrentamento ao desemprego com objetivo de fim da fome, desenvolvimento das forças produtivas, ciência e tecnologia, universalização da cultura, enfim, você tem vários aspectos que caminham num sentido
da universalização do acesso à riqueza socialmente produzida, da cultura e dos bens fundamentais para a dignidade humana. Isso enquanto modelo básico do que é o socialismo, fundamentado na conquista do poder político pela classe trabalhadora. As formas institucionais com que vai se dar a planificação econômica variam de país para país, de acordo com o contexto histórico, história prévia. Então, eu já falei isso várias vezes aqui no meu canal. A planificação cubana nunca foi igual à soviética. A chinesa também nunca foi igual à soviética. A vietnamita nunca foi igual à chinesa. A Iugoslávia também nunca foi igual à chinesa. A da Iugoslávia também nunca foi igual à da Alemanha Oriental. A da Alemanha Oriental nunca foi igual à da Coreia do Norte, na Coreia Popular, e por aí vai. Então, há diversas formas, modelos institucionais de socialismo de organizar a economia, de organizar a planificação, de organizar a forma como os seres humanos vão produzir e reproduzir a riqueza, né? Mas nenhuma delas se caracteriza pelo governo controlar tudo, viu, gente? Isso é, inclusive, falso, assim, falso. Inclusive, se você colocar o socialismo como a presença majoritária ou absoluta do governo na economia, a gente vai pegar países social-democratas na Europa em que, em alguns momentos da história, chegaram a mais de 50% do PIB controlado por propriedade pública dos meios de produção. A gente vai dizer o quê? Que são socialistas? Vai dizer que a Noruega era socialista nos anos 70, sabe? Vai dizer que a Finlândia era socialista? Vai dizer que a Inglaterra, após a Segunda Guerra Mundial, naquele auge dos governos trabalhistas, era socialista? Sabe? Dá, né, gente? Tem tudo a ver com oferta e demanda, liberdade de escolha e incentivo. Então, oferta e demanda é como o capitalismo define preços. Se você está a vender algo, você pode cobrar o preço que quiser por isso. Mas se estiveres a comprar algo, tu também tens a liberdade de escolher comprar o que quiseres. Então, o preço real é o que o vendedor e o comprador concordam. Mas por que líderes africanos escolheram socialismo? Mais uma vez, perceba o viés do autor, né? Ele define capitalismo como oferta e demanda. É assim, gente, isso é ridículo, isso é bizarro, viu? É isso. Capitalismo nunca foi caracterizado por oferta e demanda. Capitalismo é caracterizado pela propriedade privada dos meios de produção, em que uma parcela da população controla os meios estratégicos que ditam o rumo da economia, e outra parcela, a maioria da população, não tem nada a não ser sua força de trabalho para vender e não se apropria da riqueza produzida. Inclusive, falar em oferta e demanda dentro de uma dinâmica monopolista, tipo assim, economia mundial é uma economia de monopólio, gente. Tipo assim, você pega, especialmente, mas não só os ramos de ponta da economia, produção de carros, computadores, celulares, chips, microchips, tecnologia médico-hospitalar, tecnologia aeroespacial, tecnologia militar. Você tem um pequeno punhado de empresas de um pequeno punhado de países controlando o comércio global, né? Então, assim, afora isso, veja, essa definição do capitalismo do Rui Júnior impede de explicar por que houve a expansão colonial e a conquista inteira de África no final do século XIX para começo do século XX. Capitalismo é oferta e demanda porque se expandiram na base da bala. Porque mataram mais de 20 milhões de pessoas no Congo, colonizando o Congo, a Bélgica. Sabe? Porque a França se expandiu para o norte da África, para o Maghreb, matando também milhões de pessoas. Porque a Inglaterra se expandiu pela África e ajudou a matar milhões de pessoas. Sabe? Tipo, se capitalismo é oferta e demanda, você simplesmente não tem como explicar a expansão colonial. Se você não tem como explicar a expansão colonial da era imperialista, você não tem como explicar o neocolonialismo. Guarde isso também. A razão pela qual escolheram o socialismo foi porque sentiram o colonialismo e o capitalismo, segundo eles, era igual ao colonialismo. O colonialismo trouxe o capitalismo e seus males para o continente. Quer devolver o nosso país ao capitalismo, ao colonialismo, à opressão, à humilhação, à pobreza, ao racismo. A rejeição do capitalismo naquela época foi uma reação natural dos líderes africanos e uma forma de angariar amplo apoio público. Lenin também disse que o capitalismo era a extensão do colonialismo e do imperialismo. Então, quando líderes africanos conquistaram a independência, não quiseram ter alguma coisa a ver com o capitalismo, pois era explorador. A principal inspiração para o socialismo africano veio, obviamente, da União da República Socialista Soviética, mais tarde Rússia,
E com a rapidez com que a industrialização estava a ocorrer na União Soviética, havia um histórico de que o socialismo tinha como premissa a sociedade africana pré-colonial e podia funcionar. Nkrumah do Ghana e Nyerere de Tanzânia disseram que o capitalismo incentivava a aquisição individual e a competição. Abre aspas. Não queremos isso, queremos justiça social, queremos socialismo. Fecha aspas. Muitos líderes africanos adotaram o socialismo como uma ideologia e essa ideologia significava a participação do Estado na economia. Nkrumah dizia que, sobre o socialismo, a participação do Estado na economia devia ser tomada a um ponto onde o governo tem propriedade total da economia. Por si só, isso é assustador. Por isso, nossa história começa aqui, no Ghana. Veja, eu tenho sérias dúvidas se Nkrumah falou isso em algum momento. E por quê? O governo do Kwame Nkrumah era um governo que falava de socialismo, que se orientava para uma perspectiva socialista, mas foi um governo de unidade mais ampla. Então, o próprio processo de independência de Gana foi muito mais uma revolução nacional, de libertação nacional e anticolonial, do que uma revolução socialista. Então, o Kwame Nkrumah, inclusive, tentava, sim, equilibrar nos aspectos, por exemplo, educacional, cultural, da política externa, da organização da classe trabalhadora, uma linha política mais diretamente marxista, e na economia uma linha, por assim dizer, mais mista, tentando mesclar mecanismos de mercado com elementos de planificação socialista. Então, tenho seríssimas dúvidas se o Kwame Nkrumah realmente falou isso. Também continuo não entendendo porque o Julius Nyerere e o Kwame Nkrumah são colocados sempre no mesmo barco, dado as várias oposições que existiam entre eles. Quem lê o livro Revolução Africana, uma antologia do pensamento marxista, que eu e o Gabriel Lander organizamos, sabe disso, vai lembrar, inclusive, desse debate do Kwame Nkrumah, inclusive, criticando, né, o Julius Nyerere em vários momentos. Em 1957, após a independência, a renda per capita de Ghana era de $200 e Ghana também tinha uma reserva cambial respeitável de $400 milhões. Mas, de acordo com Nkrumah, a transformação socialista era a única maneira de erradicar completamente a estrutura colonial da economia de Ghana. Nkrumah enfatizou o desenvolvimento em grande escala de recursos energéticos, com meio de rápida industrialização. Nacionalizou todas as empresas estrangeiras, criaram empresas estatais e impôs controle de preços. O capital privado foi essencialmente abolido. Os controles de preços foram instituídos de tal forma que havia quase 600 mil controles de preços relacionados a mais de 700 grupos de produtos. Em 1962, Ghana estabeleceu vários projetos agrários e várias fazendas estatais. E essas fazendas estatais que Ghana estabeleceu eram tão ineficientes que mal poderiam alimentar seus próprios trabalhadores. E, claro, muito menos uma nação. Ghana rapidamente se endividou 3 anos após o início da experiência socialista de Nkrumah. Ghana estava falido, a pedir dinheiro emprestado. Nkrumah tornou-se cada vez mais intolerante com as críticas. Em 1964, declarou-se presidente vitalício e baniu os partidos da oposição, como uma forma de mostrar uma melhor liderança ao povo africano. Because this is an opportunity for the African to demonstrate to the world. Mesmo se tornando um presidente vitalício, isso não evitou que Nkrumah levasse Ghana a uma grande queda econômica. No regime de Nkrumah, 4 das 64 empresas estatais eram autossustentáveis financeiramente. Ou seja, 93% dessas empresas eram insustentáveis. E em 1966, quando Nkrumah foi derrubado, Ghana tinha uma dívida externa de $1 bilhão.
Sem nada para mostrar, pois tinham todas essas empresas estatais, mas eram tão ineficientes, em 1983, 17 anos depois da derruba de Nkrumah, por exemplo, cerca de 20% dessas empresas estatais estavam a produzir apenas 40% da sua capacidade industrial. A mesma experiência também ocorreu na Tanzânia. Na liderança de Julius Nyerere, a Declaração Arusha de 1967 estabeleceu oficialmente a Tanzânia como um Estado socialista. E nos anos seguintes, vários bancos, companhias de seguro e negócios de propriedade estrangeira foram assumidos pelo governo da Tanzânia. O governo também lançou a Operação Vijiji, Villa Givation, programa ecológico que visava a produção coletivizada e distribuição de safras agrícolas pelo governo, iniciado em 1973, com os preços determinados pelo governo. Depois que o projeto agrícola despencou entre 1974 e 1975, uma crise alimentar atingiu a Tanzânia, transformando-a de exportador e importador de produtos básicos alimentícios, já que o governo teve que importar 1 milhão de toneladas de grãos adicionais para combater a fome de 1975 a 1980. E a renda per capita da Tanzânia estagnou em $210, já que a produção de alimentos básicos como milho, arroz e trigo caiu quase a 50%. Foram certamente pelo próprio sistema socialista que visionários como Nkrumah e Nyerere certamente seriam anulados pela ganância, não necessariamente deles, mas de pessoas do próprio governo. Com o lançamento de vários controles governamentais sobre a economia, as elites governamentais, quando perceberam essa concentração de poder, perceberam também que poderiam enriquecer e punir seus rivais políticos. Também não foi surpresa que as várias empresas de propriedade do governo eram ineficientes e mal administradas, pois simplesmente não tinham incentivos para trabalhar da mesma forma que as empresas privadas, pois não havia necessidade de inovar para buscar a experiência, já que a maioria delas operava como um monopólio, sem concorrência interna ou estrangeira. Não há dúvidas que o experimento socialista na África foi um fracasso. Veja, gente, ele vai chegar agora na explicação de por que o socialismo na África fracassou. Antes de a gente ver isso, vamos pontuar ausências. Primeira ausência: não há nenhum debate sobre o legado do colonialismo em África. Esse foi um dos grandes temas de debate nacional na década de 50, 60 e 70. Está sintetizado no livro, por exemplo, do Walter Rodney, Como a Europa subdesenvolveu a África, lançado no Brasil recentemente pela Boitempo. Coloca aí na tela, Max, por favor. Isso também está presente nas próprias reflexões dos líderes, né, marxistas africanos, que estão aí no livro Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. Isso também é muito bem debatido no livro da professora Leila Hernandes, África na Sala de Aula. Eu vou citar esses 3 livros só como exemplos para não cansar muito vocês, mas veja, o que foi percebido por vários líderes africanos quando eles conseguiram a independência, o que foi percebido não, que já era percebido, mas foi cada vez mais debatido, é que o colonialismo deixou um legado de ultra especialização produtiva. Então estamos falando de países em que a imensa maioria da população vivia na miséria, que eram analfabetos, não tinha acesso à energia elétrica, água potável, o país praticamente não tinha escolas, hospitais, universidades, e o que existia de infraestrutura de portos, aeroportos, estradas, era basicamente para escoar os bens explorados pelo capital estrangeiro, monopolista e pelas potências imperialistas, né? Então, todos os países de África tiveram o grande desafio de lidar com a estrutura ultraprimária exportadora. Se o Brasil já tem um problema hoje, ser uma economia primária exportadora voltada para a produção de soja, de carne de vaca, de minério de ferro, de petróleo cru e por aí vai, imagina os países de África que conseguiram a independência, que estavam voltados basicamente para a produção de cacau, banana, amendoim,
café, extração de petróleo cru, minério bruto, né? Vários tipos de minério bruto, urânio não processado e por aí vai. E isso acabava criando, inclusive, uma situação horrível, que você tinha vários países em que, basicamente, o produto de maior valor agregado no mercado mundial era, por exemplo, o urânio. Só que todas as empresas que exploravam o urânio eram da metrópole colonial. Os engenheiros, os técnicos, a força de trabalho qualificada que trabalhavam nessas empresas também eram da metrópole colonial. E o principal comprador disso era a metrópole colonial. Então, no momento que esses países conseguem a independência, você tem um quadro de subdesenvolvimento agudo que é muito pior do que existe hoje no Brasil, na Argentina, no México. Inclusive, a situação do Brasil seria quase um sonho para a maioria desses países. Aliado a isso, o Rui Júnior, simplesmente, ao não debater neocolonialismo, ele não debate a reação das potências imperialistas aos processos de libertação nacional. Então nem precisa pesquisar muito, inclusive isso é um dado, eu até vi isso na escola, é um negócio tão universalizado que está até em alguns livros didáticos. A França, frente ao processo de independência da Argélia, por exemplo, retirou todos os técnicos, engenheiros, retirou o capital, destruiu instalações industriais. A Inglaterra fez o mesmo, percebe? Portugal, que tinha inclusive criado bem poucas instalações industriais, algo moderno, enfim, nas suas colônias em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, também fez o mesmo. Então você teve processo de descapitalização brutal desses países, né? A gente está falando de países que conseguiram a independência e no momento que se tornaram nações independentes, que tinham que organizar um Estado nacional, uma economia nacional, não tinha engenheiros, não tinham técnicos, não tinha professores, não tinha médicos, enfermeiras, advogadas, assistentes sociais, não tinham basicamente nada. O livro África Contemporânea da coleção História Geral da África da Unesco tem um capítulo sobre a África e os países socialistas. O livro ele mostra que a Alemanha Oriental, né, a Alemanha socialista, China, União Soviética e Cuba foram fundamentais para firmar parcerias com os países africanos de orientação socialista ou não, que ficavam independentes, para criar o básico de infraestrutura, né? Para criar as universidades ou ampliar onde existiam as poucas universidades, para criar um corpo médico profissional, para formar engenheiros, técnicos, mecânicos, enfim, uma força de trabalho qualificada que desse para edificar uma infraestrutura, um Estado moderno. Nada disso é debatido. Também não é debatido todos os mecanismos, né, de sabotar essas experiências, né? Então, os mecanismos de extorsão a partir da dívida externa que inclusive, que em muitos casos foi legado do processo de libertação nacional, né? Algumas soluções ali mais negociadas, por exemplo, a Inglaterra fez muito isso, a França fez em alguns países, não, vamos negociar aqui a libertação e tal, mas né, vocês têm uma indenização aqui para pagar, tem não sei o que, vão ficar devendo, pagando juros astronômicos, mecanismos de boicote ao estabelecimento de dinâmicas nacionais de exploração de recursos naturais, então tentar embargar o produto, impedir ele de ser comercializado pela Europa, impor sanções, fazer cartéis para impedir que, por exemplo, um país que exportasse petróleo, várias formas de minério, conseguisse negociar o preço com cada empresa individualmente, o melhor preço para ter mais renda e riqueza, enfim, os vários mecanismos do colonialismo para impedir o desenvolvimento das forças produtivas, da capacidade econômica dos países que estavam se libertando, né? Inclusive até recaindo até casos clássicos, né? O caso do Congo, por exemplo, as potências imperialistas, né, Bélgica, Estados Unidos e afins, patrocinaram uma guerra civil porque não queriam perder o controle sobre as ricas minas de urânio, ouro e outros minerais do Congo. Ou então as guerras civis na Angola e Moçambique, em vários países de África. Ou seja, você está ignorando todo um contexto internacional em que houve objetivamente, houve impedimentos, luta, enfrentamento, sabotagem ao desenvolvimento pós-colonial desses países. Isso significa que não teve erros dos líderes, seja nacionalistas, seja marxistas, teve erros sim, sabe?
teve problemas. Alguns deles, por exemplo, tentaram adotar modelos de produção agrícola que não estavam adequados à dinâmica tradicional de produção, tentaram um processo de mecanização muito rápida, ou agrupar trabalhadores que eram basicamente camponeses, né, em grandes unidades produtivas, com maquinação moderna, de maneira muito acelerada para aumentar a produtividade, e acabou que a adaptação cultural aos processos de trabalho não foram tão boas. Houve erros, só que tem um texto na Jacobin, ele mostra que o pouco que o continente africano conseguiu avançar em termos de infraestrutura, de acesso à saúde, educação, uma agricultura nacional, produção e socialização de uma cultura africana, guardadas particulares de cada país, quebrando os mitos do colonizador, enfim, instituições nacionais de pesquisa, de desenvolvimento, de coleta de dados, foi justamente nesse período que os projetos nacionalistas de esquerda e os projetos socialistas tentavam superar a herança do colonialismo, do neocolonialismo. Eu vou colocar esse texto da Jacobin na tela para vocês lerem, recomendo bastante. E o Rui ignora, nesse debate que ele faz, que tudo é culpa do Estado, da estatização. Ele dá uns dados, viu, gente, que assim, eu não conhecia, não que eu seja o grande especialista em literatura africana e tal, não é isso, mas eu estudo África desde a minha graduação, né? E, por exemplo, esses dados dele de que toda a economia de Gana é estatizada, eu tenho quase certeza que isso é mentira. Eu não vou afirmar de certeza que isso é mentira, porque eu não parei para fazer uma pesquisa exaustiva para ver todo onde foi que ele desenrolou esses dados. Mas eu acho muito estranho, viu? Porque eu estudo bastante Gana, conheço bastante a obra do Kwame Nkrumah, inclusive, né? Sou prefaciador de livros dele aqui no Brasil, já estudei bastante e nunca vi ninguém falando desse grau de estatização que o Rui está colocando para a economia de Gana, né? E o Julius Nyerere não era marxista, né, gente? Inclusive, no livro Revolução Africana, você vai ver o Kwame Nkrumah debatendo criticamente com o Julius Nyerere e dizendo que o socialismo africano que o Julius Nyerere defende é uma espécie de modelo social-democrata para a África. Aliado a isso, o Rui ignora que as experiências socialistas ou nacionalistas de esquerda em África foram derrotadas há mais de 30 anos e a África conheceu também um período neoliberal de privatização em massa, de livre mercado, de fim de qualquer controle de preços, de privatização de terras públicas, de privatização na saúde, na educação e por aí vai. E esse processo de livre mercado, né, de liberdade total para o capital privado, regrediu do ponto de vista educacional, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de expectativa de vida, do ponto de vista de nutrição, pelo menos até 2010, porque há um novo momento na história africana, um crescimento dos investimentos chineses, que a gente não vai abordar nesse vídeo, porque é outro assunto. Até 2010 regrediu vários dos padrões de IDH, de crescimento econômico, de produtividade, de bem-estar coletivo de vida que tinham sido conquistados da década de 50 até o final dos anos 70, né? Então, assim, Rui, são 30 anos de neoliberalismo e o livre mercado e os monopólios capitalistas, as empresas privadas não melhoraram a situação africana, não, viu? Pelo contrário, pioraram e muito. Mas por que ele falhou? Existem 4 razões. A primeira, o socialismo criou uma grande burocracia estatal e pesada, e uma burocracia caracterizada para desperdício, ineficiência e má gestão. A segunda razão pela qual o socialismo falhou na África... Então, gente, esse é o argumento do Rodrigo Constantino, né? Lembra daquele debate Rodrigo Constantino e Ciro Gomes, que o Rodrigo Constantino faz, tem que cortar gasto, aí Ciro faz, onde? Não tem que cortar gasto, mas não onde? Veja, criou uma grande burocracia pesada. Nos processos de degeneração, depois de guerra civil, depois de sabotagem, depois de embargo, a gente pode sim falar que, por exemplo, que Angola e Moçambique, os partidos outrora revolucionários, se transformaram em castas incrustadas no Estado, em muitos aspectos, inclusive, parte da classe dominante da burguesia do país. Mas veja, isso é num processo de derrocada já das experiências revolucionárias, já nos anos 80, no bojo do neoliberalismo, já da decadência da influência mundial da União Soviética e etc, etc, etc. Veja, criou uma gigantesca burocracia. Tipo, sabe qual era a porcentagem de gasto do PIB com funcionalismo público em cada um desses países? Tinha mais médico, professor, assistente social, enfermeira, advogado, engenheiro, técnico, economista, sociólogo do que precisava? Tinha mais serviço público do que precisava? Tinha menos. Tinha mais judiciário do que precisava? Tinha menos. Porque, por exemplo, Fanon tem uma preocupação real e objetiva
que é expresso nos Condenados da Terra, com o crescimento da máquina administrativa dos estados pós-coloniais, para ela não acabar sendo privatizada, né, e dominada pela burguesia do período colonial, que estava ali disputando o sentido daquelas independências e queria se estabelecer como nova classe dominante. Então, o Fanon debate bastante, por exemplo, sobre o papel das Forças Armadas nesse processo. É uma preocupação real. Mas Fanon também está falando que a Argélia, os países africanos que estavam se libertando, precisavam de técnicos, precisavam de engenheiros, precisavam de especialistas, de professores e professoras, precisavam criar um aparato produtivo moderno para garantir que a emancipação política transformasse de fato uma emancipação econômica. Então, a burocracia, sabe? E aí, o autor do vídeo passa o vídeo todinho dando números, não dá as fontes, né? Não dá nem para conferir, para ver se é isso mesmo. Passa o vídeo todinho dando número, aí chega agora, por que deu errado? Supostamente a parte mais importante do vídeo e não dá número nenhum. Aí é difícil, né? Foi porque a própria ideologia criou os controles e regulamentos para gerarem corrupção. E quando a corrupção apareceu na África, os governos africanos queriam controlar e corrigir a corrupção. Eles impuseram mais controles. A verdade é, remédio administrado de forma errada não irá salvar o paciente. Muito pelo contrário, irá matá-lo. A terceira razão pela qual o socialismo fracassou na África foi porque resultou em uma concentração extrema de poderes nas mãos de uma pequena minoria, como as elites governantes. E esse poder, em grande parte da África, foi usado para impor. Devo dizer também que esse poder não foi usado para suprir as necessidades da maioria. Na África, existem duas classes, em que você tem a minoria da elite e a maioria pobre. Em quase todos os países africanos, a minoria da elite concentrou todos os poderes e não partilha com a maioria. A quarta razão... Veja, gente, sabe o que é doido? Peguem a Revolução Africana. Basicamente, quase todos os autores que estão ali no livro foram assassinados, né? Thomas Sankara foi assassinado, Amilcar Cabral foi assassinado, Samora Machel, Agostinho Neto. Eu sei que tem polêmica na morte do Samora Machel, mas para mim ele foi assassinado, inclusive pelo governo, com participação do governo da África do Sul. Foi todo mundo assassinado, sabe? Então, assim, falar é uma elite que se consolidou no poder e tal. Porra, a maioria dos líderes africanos revolucionários foram assassinados, gente, né? Então, assim, esse dado em si já é chocante, né? Você imagina, na maioria das revoluções africanas, os líderes foram assassinados, né? Algumas figuras que não eram lideranças, mas tinham um papel mais secundário, como era o caso do Francis Fanon, que era muito mais uma referência teórica da Revolução Argelina, acabou morrendo de doença, muito jovem e tal. Mas veja, outro argumento que nem dá muito pra gente debater, tipo, concentração de poder, como assim? Como é que é? Como é que vai? Como é que é isso? Qual é o exemplo concreto? Aí ele fica se prendendo muito à dinâmica do Kwame Nkrumah como presidente vitalício. Só que assim, a ideia de que numa situação de guerra e de pressão extrema você se estende os processos de centralização do poder, isso está dado, viu, gente? E aí a questão nem tanto o papel do Kwame Nkrumah enquanto presidente vitalício. A questão é a forma de gestão do poder, se tinha ou não mecanismos de poder popular, mecanismos de democracia direta, de democracia de base, de participação da classe trabalhadora, né? E aí, tanto é assim que ele pega como caricatura. Repare, como foi a presidência do Thomas Sankara na Burkina Faso, na Revolução de Agosto? Como foi assim? Sabe? Como foi a presidência do Samora Machel? Sabe? Como foi o governo de Agostinho Neto? Não tem debate, não tem nada, é isso, né? É a caricatura. E é a mais importante, o socialismo falhou na África porque a ideologia em si é estranha e alienígena para a cultura africana. Vale lembrar que haviam mercados livres na África antes do homem branco conhecer o continente, antes dos exploradores chegarem à África. Haviam rotas de livre comércio cruzando o continente. As mais notáveis eram aquelas cruzando o Saara. O comércio transsaariano. Essas rotas comerciais existiam desde o século IX. E disse por aí que a África foi talvez descoberta aí no século XIV. Existia o comércio livre com cidades e mercados como Timbuktu,
Timbuktu, que era um grande mercado de livre comércio. Também havia impérios na África, como o Império de Mali, Império do Ghana, havia o Império de Songhai e também o Grande Império do Zimbábue. As fortunas desses impérios foram construídas no livre comércio. Isso era o que existia antes da África ser colonizada. Os camponeses, empreendedores, indivíduos se envolviam no comércio e vendiam seus produtos em mercados abertos e tradicionais, num sistema onde os chefes não operavam empresas estatais. Nesse sistema tradicional, os chefes não impunham ideologias estrangeiras aos camponeses. Era um sistema indígena de governo que havia democracia participativa. Gente, nesse final é o absurdo do anticlímax, né? Vamos lá, por partes. Ele fala que a África era capitalista, então ele resume capitalismo a comércio. Eu nem preciso dizer o quanto isso está errado, né? Vocês que acompanham aqui meu canal sabem que não pode dizer que capitalismo se resume a comércio, a comprar e vender, porque senão existia capitalismo desde o começo da humanidade, né, gente? Existia comércio na Síria, no Império Inca, na antiga Mesopotâmia, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, existe comércio na Índia há mais de 3.000 anos, existe comércio na China há mais de 5.000 anos, existe comércio na região da Indochina há mais de 4.000 anos. Então, assim, se a gente for resumir capitalismo a comércio, a comprar, vender as coisas, a negociar o excedente de produção, a gente vai dizer que o capitalismo tem mais de 4.000 anos. E aí, evidentemente, isso não é rigoroso, isso não faz sentido, isso é uma aberração. Ponto. A primeira coisa. A segunda coisa é que esse argumento é tão tosco, tão fraco, que ele parte de uma premissa escrota e esconde outras premissas escrotas para não ir para uma conclusão diferente, que é, veja, na diversidade de formas de organização social que existia em África, você tinha muitas rotas de comércio, um comércio muito intenso, por exemplo, na região do Maghreb, ali da África, com forte influência árabe, ou na África Austral. Só que, veja, você também tinha propriedade coletiva em África pré-colonial. Você também tinha propriedade coletiva da terra, você também tinha propriedade coletiva dos frutos do trabalho, você também tinha organização comunitária, organização coletiva para a produção e distribuição da riqueza. Você também tinha territórios e regiões que viviam como sociedades sem classe, sem desigualdades fundamentais de classe. Você tinha outros territórios e regiões que tinham escravidão, né? Que tinham escravidão, outros que tinham servidão, outros que eram impérios gigantescos, com grandes cidades muito bem estruturados, e outras sociedades que viviam na dinâmica de caçadores e coletores. Então, é isso mesmo, eu vou querer definir o que é uma alma da África pré-colonização. Se eu quiser fazer isso, dá para fazer tudo. Dá para dizer que o destino da África é ser um país sem liberdade, porque antes você tinha em várias regiões servidão e escravidão. Dá para dizer que o destino da África é o socialismo, porque você tinha em várias regiões propriedade coletiva da terra e processos coletivos de trabalho e apropriação do trabalho. É para dizer que o destino da África é ser uma grande potência imperialista, porque você tinha grandes impérios que tinham, inclusive, dinâmicas e planos expansionistas, né, de conquistar outros povos e por aí vai. Então, assim, é um argumento muito ruim. Aí depois ele fala assim, não tinha uma democracia participativa, ele iguala as formas de participação, isso é falso também. Varia de região para região, varia de forma de organização social para forma de organização social. De novo, assim, não pensem a história de África como uma história homogênea do ponto de vista político, ideológico, de relações econômicas. Isso é um absurdo, inclusive uma das maiores desinformações que circulam sobre a África. Reforço a recomendação da leitura do livro da professora Leila Hernandes, né? África na Sala de Aula, ou então o primeiro livro, o primeiro e o segundo da coleção Unesco, né, de História Geral da África, ou então o África Negra, História e Civilizações, do Elia Bokolo. Bota na tela, Maxwell, por favor. Então, assim, você tem vários livros que vão analisar a África pré-colonização dentro de uma diversidade de formas de organização social. Não dá para fazer essa fala que ele fez procurando uma essência. Fora que esse debate que o socialismo é alienígena, é extremo, a cultura africana, não existe uma cultura africana em geral. E você tem brilhantes e geniais análises africanas, né, sobre
a realidade particular da África no sistema imperialista e sobre as condições de concretização de um projeto marxista em África. O próprio Frantz Fanon, nos Condenados da Terra, por exemplo, faz esse debate. O próprio Kwame Nkrumah tem um livro, A Luta de Classes na África, né? Você tem vários autores, como, por exemplo, o Amilcar Cabral, no texto dele, no livro Revolução Africana, faz esse debate sobre a especificidade do marxismo na África, se o marxismo é ou não uma teoria científica e um projeto político estranho à realidade africana. É um argumento que não se sustenta. Então, veja, é todo um vídeo que não debate os efeitos do colonialismo, não debate o neocolonialismo, não debate o papel das guerras civis e do militarismo tentando sabotar os projetos de independência nacional, não debate as dificuldades concretas de edificar uma soberania nacional nos processos de soberania, iguala projetos que eram inclusive rivais, né, como o projeto do socialismo africano, o Julius Nyerere, e os projetos marxistas, né, iguala, desconsidera todo o avanço que aconteceu em saúde, em educação, em infraestrutura, em combate à fome, à mortalidade infantil, por aí vai, dos anos 70 até os anos 80, faz um debate com dados muito estranhos sobre estatizar tudo, controle de preços e por aí vai, e no final termina dizendo que a África era capitalista porque tinha comércio, né? Tipo assim, o segredo para a África é voltar ao livre mercado, é voltar, mas tem neoliberalismo há mais de 30 anos. E todos os processos, basicamente, grosso modo, os processos de planejamento, de planificação, de presença estatal na economia, de controle de preço, tudo isso já foi desmontado há mais de 30 anos. Cadê? Porque não decolou. Então, um vídeo muito ruim, um vídeo liberal. E aí, não é porque a pessoa é de África, eu acho. Tentei até pesquisar um pouco do Rui, só achei o Instagram dele tem poucas informações. Que tá certo não, viu, gente? Tá errado, esse vídeo é muito ruim, desinforma e não explica nada. Além dos vídeos, dos livros que eu citei aqui durante esse vídeo, recomendo também que vocês leiam um livro do professor Paulo Vicentini, né, sobre revoluções africanas, publicado naquela coleção Revoluções da Unesp. Dá para a gente ler, debater e entender muito melhor, de maneira científica, as dificuldades de construção do socialismo na África, que sim, foi derrotado num conflito. Acho que tem um legado muito positivo para a gente entender e reivindicar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.